eu chorei por ti na madrugada, lembrando que muitas vezes comigo falava. Quantas vidas transformei quando você pregava, com unção e humildade, cantando te renovava. Quando em dificuldades tu me procurava, triste, fraco ou abatido, eu te renovava. Quando a cruz que eu te dei ficava pesada, minha mão te estendia, te fortalecia e te levantava. Com Jesus eu sou a vida, sou a solução, sou eu quem transforma o teu coração, sou a luz do mundo, príncipe da paz. Sou o teu advogado, como prometi, as minhas palavras têm que se cumprir, pois no grande dia eu serei juiz. Hoje não se lembra mais de tudo que eu te dei, enterraste teus talentos, não é mais ninguém. Fui jogado no mundo à mercê do mal, seguindo este caminho, o fim será fatal. Trocaste o meu amor por coisas tão banais. Diz, Deus se esqueceu, de mim não lembra mais. Sou um pródigo distante da casa do Pai, com vontade de voltar, mas não consigo mais. Sou Jesus, eu sou a vida,
O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Rádio Filial 1, sempre com você em qualquer lugar. Rádio Filial 1, sempre com você em qualquer lugar. Compartilhe o aplicativo da Rádio Filial 1 com seus familiares e amigos. Compartilhe o aplicativo da Rádio Filial 1 com seus familiares e amigos. Deus, glória a Deus, queremos cumprimentar a todos os nossos ouvintes com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus também é o nosso pastor Dorival de Almeida. A paz do Senhor, meu querido irmão, pastor Dorival. Paz do Senhor, pastor Jerry, paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão conectados ou videologados, que Deus em Cristo possa abençoar a vida de cada um. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe o nosso pastor da cidade de Santa Cruz, né? Ele que está aqui para a segunda parte do tema Mordomia Cristã. Lembrando a todos que nós estamos ao vivo pela Rádio Filial 1 e também pela Rádio Restauração Online de Porto Alegre, né? Então, estamos aí ao vivo também, né, na Rádio Restauração Online de Porto Alegre. Tá, vamos ver aqui. Daqui a pouco a gente lê as mensagens, né, da Rádio Restauração Online. A nossa irmã Juliette, a irmã Julie, lá da cidade de Uruçanga, paz, Senhor, pastores, Deus abençoe no trabalho, né? Ela está no trabalho e escutando aí a Rádio Filial 1. Deus abençoe a irmã Julie lá de Uruçanga, também a irmã Adriana, que provavelmente está trabalhando junto lá na escuta da Rádio Filial 1. Deus abençoe a todos os queridos e prezados ouvintes que estão conosco nesta manhã e já pedimos aí a colaboração de todos para compartilhar, né, o nosso vídeo aí do YouTube, né, compartilhar o nosso canal do YouTube aí, a nossa programação, né, nesta manhã, tanto pela Rádio Restauração Online, como pela Rádio Filial 1, canal da Rádio Filial 1. Então, divulgue esse trabalho, divulgue esse tema de hoje, tema importantíssimo, né? E tema esquecido, vamos dizer assim, quem sabe até pessoas que ainda não aprenderam sobre mordomia cristã, pastor, né? Sabe, há pessoas como que nós não dissemos têm na quarta-feira passada, né, pastor? Nós dissemos na quarta-feira passada que, infelizmente, é um assunto que deveria fazer parte se não diário, mas semanal, dos assuntos dos crentes, das rodas de conversa, dos estudos bíblicos, dos retiros, dos ensinamentos, dos cultos públicos. Essa é uma daquelas que é chamada, né, que é um daqueles que é chamado de assuntos indispensáveis para a vida cristã. Infelizmente, muitos ignoram, né, e é chamado dentro da teologia como uma das 6 colunas de sustentação do cristianismo. Então, para ter uma ideia, o tamanho da relevância que tem esse assunto mordomia cristã. É verdade, pastor, né? Se as pessoas soubessem, né, esse tema, esse estudo, né, aprendesse, seria muito bom. É como o senhor falou, né? Seria quase que semanal falar sobre esse tema aí tão importantíssimo. Temos aqui conosco também a irmã Silvana Holanda, de Fortaleza, né? Lá em Fortaleza, ela está aí no YouTube nos assistindo. Deus abençoe a nossa irmã Silvana, também a irmã Carla Pilger, né? Paz, senhor, irmão Genário, irmã Carla, são de Gravataí, né? Se eu não me engano, é de Gravataí os nossos irmãos. Também a Stephanie, de Cascavel, Paraná, está conosco. A irmã Solange Teixeira Rico também está conosco, Santo Ângelo, né? Então temos aí os irmãos de várias partes, várias cidades aí do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? E quem sabe outros lugares aí. Daqui a pouco o pessoal vai entrando aí, a gente vai descobrir onde é que eles estão. Também a irmã Marilu, a irmã Marilu, paz, senhor, pastor Jerry, né, e pastor Dorival de Almeida, na escuta. Deus abençoe. Amém, irmã
irmã Marilu, que é lá da cidade de Florianópolis, né? Da capital catarinense. Ela está conosco aí pelo YouTube também. Também a irmã Adriana Lopes, da cidade de Salto do Jacuí, né? Paz, Senhor Jesus, pastor Jerry, pastor Dorival. Estou na escuta do programa juntamente com a minha mãe, irmã Maria de Lourdes, e a minha filha Sara, no Salto do Jacuí, Rio Grande do Sul. Deus abençoe a irmã Adriana Lopes. Também a Maria Luísa, quero mandar um beijo para Maria Luísa, da cidade de Porto Belo, Santa Catarina, né? E a minha mãe que está conosco nesta manhã, ela diz aqui, bom dia, paz, escuta esta palavra muito boa. Deus abençoe, a paz, Senhor, Deus abençoe, mãe, um beijo para a senhora, né? Maria Luísa, lá de Porto Belo, Santa Catarina, né? A nossa mãe aí, então, né? Agradeço para ela estar sempre conosco. Se o senhor, eu creio que não sabe, pastor, mas quem me ganhou para Jesus foi a minha mãe, a Maria Luísa. Que maravilha. As Glória a pessoas Deus. tentavam pregar para mim, né, no serviço, em vários lugares, e não conseguiam, eu não dava ouvido, né? Mas um dia a mãe me trouxe uma palavra, né, e ela me levou na igreja. Naquele dia ela me levou na igreja, né? Me ganhou para Glória a Jesus. Deus. Então, Glória a tá aí a Deus. minha Que mãe, né? maravilha. Que Deus abençoe. Privilégio. Pastor Dorival de Almeida, também lembrando aos irmãos aqui, ele será um dos preletores do nosso congresso regional aqui na cidade de Sarandi, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Então será o pastor, né, pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso presidente do Ministério Restauração, né, o preletor, e um dos preletores também é o pastor Dorival de Almeida. Teremos dois preletores neste grande congresso que vai acontecer dia 17 de maio, aqui na cidade de Sarandi, no centro de Sarandi, na IPAD Restauração. Se preparando, pastor? Amém, amém. Com a expectativa, na certeza de que Deus vai nos abençoar grandemente, confiando que o Senhor estará conosco. Amém. Evangelista Vladimir de Caciqui também está conosco, seja bem-vindo, Deus abençoe o irmão. E vamos pedir aqui para os irmãos, né, compartilhar, né? Compartilhe com mais alguém, muito importante esse tema, mordomia cristã, né? É isso aí, muito importante. Deus abençoe meu querido irmão e amigo, né? Irmão Jair, da cidade de Nova Santa Rita, ele disse, estou na escuta da programação. Fazia muito tempo que eu não via aí o irmão Jair, né? Um querido irmão, né? Toda a sua família, que Deus abençoe a sua esposa, a sua família aí, no nome de Jesus, né? Irmão Jair que congregou conosco, né? No tempo que eu cuidava a congregação Guajuvira, na cidade de Canoas, né? Nosso amigo até hoje. É isso aí, ele está na escuta da programação, pastor. Lá na cidade de Amém. Canoas, na cidade Nova Santa Rita, né? No Guajuviras, Glória. na cidade Nova Santa Rita. No centro, ele mora no centro hoje, né? Mas ele congregou comigo no Guajuviras, né? O tempo que eu cuidava ainda a congregação, né? Em 2005, meus irmãos, né? Em 2005, olha como passa o tempo aí. O tempo pode passar, mas as amizades não, né? As amizades, elas permanecem, né, pastor? Coisa boa. Glória a Deus. Pastor, mas o senhor pode lembrar um pouco sobre o tema aí, né? Quem não estava conosco, quem sabe na primeira parte aí, nós lembrarmos aí o que é o conceito de mordomia cristã. Pastor. Pois bem, meu amado, todos aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir na quarta passada, eu convido, né? Depois dá uma olhadinha lá no vídeo da semana passada e poder também se inteirar melhor. A mordomia cristã, como eu já disse na introdução, ela faz parte daquilo que é chamado pela teologia das 6 colunas de sustentação do cristianismo. Então, a mordomia cristã, junto com a adoração, o evangelismo, o discipulado, o serviço e a comunhão, são considerados aquilo que mantém, né, o cristianismo em pé. E, infelizmente, às vezes nós deixamos de lado
né, de ensinar mais sobre a mordomia cristã. Essa doutrina da mordomia cristã ela é baseada num costume muito antigo, milenar, em que os grandes proprietários de muitas bens acabavam se envolvendo em muitas coisas, outros trabalhando, por exemplo, no serviço público, nos governos, nos reinos, nos palácios. Então, acabaram criando essa profissão de mordomo. Na Bíblia, o mordomo vem de oikonomia, que da onde tiramos a palavra economia. São duas palavras, na verdade, oikos, que é a palavra grega para casa, e nomos, que é a palavra grega para lei. Então, daí vem a palavra mordomia, que significa lei da casa, ou regras do lar. E em que consiste a mordomia? O mordomo não era o dono da casa. Ele era uma pessoa contratada pelo proprietário para administrar os assuntos domésticos. Então, isso é a essência do mordomo é isso. A essência da criação da mordomia é que a pessoa que trabalha como mordomo não é o dono da casa, mas ele é contratado pelo proprietário para administrar os bens, os assuntos domésticos. Em que consistia as suas atribuições? Ele cuidava das despensas, que sempre estivessem cheias de comida, que o dinheiro fosse bem administrado, que os jardins fossem cuidados e que a casa fosse mantida em bom estado. Isso é mordomia. Agora, a mordomia cristã é a responsabilidade que Deus confia aos seus seguidores de administrar e cuidar dos recursos que ele lhes dá, incluindo, então, aí aquilo que é chamado dos 4 recursos que abarcam um todo, né? Incluindo, então, tempo, talentos, bens materiais e o próprio corpo. E esses esses recursos devem ser administrados, como eu falei na quarta-feira passada, com fidelidade, responsabilidade e prestação de contas. A partir daí, nós falamos, então, dos princípios que devem reger a mordomia cristã, que é a fidelidade, a responsabilidade e a prestação de contas. E hoje, pastor Jair, nós queremos, então, entrar no assunto dos recursos e falarmos acerca dos recursos que nós temos para a prática da mordomia cristã. Aleluia. Glória a Deus. Então, é muito interessante esse tema, meus irmãos. Então, compartilhe aí os prezados ouvintes da Rádio Filha 1, tanto pelo aplicativo como pelo canal do YouTube nesta manhã. Vai compartilhando, né, no grupo da família, compartilhe com os irmãos da igreja, porque é um tema importantíssimo, né, para você conhecer. Quem sabe, pastor, as pessoas, né, elas podem escrever ali se já estudaram sobre mordomia cristã, né? Escrever no chat, escrever aqui no WhatsApp, também nos grupos da Rádio Filha 1, né? Se conheciam, né? Se já fizeram algum estudo, né? Receberam algum estudo sobre mordomia cristã. Então, vamos ver aqui. O nosso irmão evangelista Vladimir, lá da cidade de Cacequi, né? Ele diz que já compartilhei, né, com o grupo na congregação de Cacequi. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. Olha só que bênção, né? Os irmãos já estão compartilhando. E Deus abençoe o Tiago Muniz também, que está ligado conosco nesta manhã. Pastor, pode seguir então, né? Vamos seguir então. Então, hoje nós queremos, pastor GR, dar continuidade no estudo, entrando na parte específica dos recursos. Lembrando sempre que deve ser regido, né, a nossa mordomia cristã com princípios. E aqui nós elencamos 3 que entendemos ser os 3 principais princípios da atitude de um mordomo, que é a fidelidade, a responsabilidade e a prestação de contas. Por quê? Porque em suas mãos, segundo os estudiosos
da doutrina da mordomia cristã, há pelo menos 4 recursos que Deus disponibiliza para os seus mordomos ou dispenseiros, como nós usamos como base, né, para estudar esse assunto. O apóstolo Paulo, né, ele escreve e ele apresenta para os irmãos, para a igreja, esse assunto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e versículo 1, né, e 2, diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, baseado nisso, cria-se os princípios que regem a mordomia cristã. E, a partir daí, nós precisamos ter recursos para exercer a mordomia cristã. E Deus nos dá aquilo que nós entendemos ser a maior riqueza de todas, que é o tempo. Então, o tempo deve ser usado para glorificar a Deus, em vez de desperdiçá-lo com coisas inúteis. Então, a área da mordomia cristã concernente ao recurso tempo aconselha que devemos usar todo o nosso tempo para glorificar a Deus. Então, não importa o que vamos fazer, aonde vamos fazer, como vamos fazer, o tempo deve ser utilizado para glorificar a Deus. Não devemos, em circunstância alguma, desperdiçá-lo com coisas inúteis. A inutilidade, a futilidade das coisas, ou seja, aquilo que não produz fruto digno de um salvo, não deve ser investido o tempo, que é a maior riqueza do crente. O segundo recurso é o recurso dos talentos. Ele deve ser desenvolvido de uma forma que nós venhamos a usar nossos talentos para o bem de 3 formas: para o bem da igreja, para glorificar a Deus e o bem da sociedade. Nunca, em circunstância alguma, nós devemos usar nossos talentos para o nosso benefício próprio. Ou seja, pensando em se auto-promover, auto-beneficiar. Né? Então, os talentos que Deus nos dá não é para que nós usemos em favor próprio, para o nosso ego, para o nosso próprio egoísmo e egocentrismo, centralizar em nós e chamar para nós os holofotes através dos talentos que não são nossos, são empréstimos de Deus, nós não somos proprietários de nada. Lembrando que a essência da mordomia é não ser dono de nada, mas administrar bem o que coloca nas suas mãos. Então, o talento deve ser utilizado de uma forma que ele venha trazer, primeiro, benefício para a igreja. E que, através dos talentos que estão em nossas mãos, nós glorifiquemos a Deus. E, em um terceiro momento, em benefício da sociedade como um geral, né? Começando pela igreja, lembrando que sempre os domésticos da fé, a igreja é a beneficiária número 1 dos talentos que Deus nos entrega. E, num segundo momento, toda a sociedade, toda a humanidade deve ser alcançada pelos talentos que Deus nos deu. Terceiro recurso que nós recebemos é os bens materiais. E os bens materiais, eles devem ser usados de forma que seja para as necessidades de outras pessoas, para a obra de Deus e para o seu próprio sustento, mas sem luxo ou desperdício. Então, os bens materiais, eles devem ser utilizados de forma que venha a socorrer nas necessidades de outras pessoas, para a obra de Deus e para o seu próprio sustento. E aí uma ênfase da orientação que trazemos, não
para usos de coisas luxuosas ou desperdícios. E, por último, dos 4 recursos, o corpo. Nós devemos cuidar do corpo como templo do Espírito Santo, usando-o para servir a Deus e aos outros. O que vai acontecer com isso? Vai impactar profundamente em nossas vidas. A mordomia cristã terá um impacto profundo se nós agirmos conforme essa orientação, pois nos ajuda a desenvolver uma atitude de gratidão, responsabilidade e amor por Deus e pelo próximo. Eu quero, pastor Gerry, dentro desse contexto, aproveitar hoje só, como não temos assim muito tempo para falar, eu quero falar um pouco sobre o conceito de mordomia em uma área que eu entendo que nesta área abarcaria os 4 aspectos da mordomia cristã concernente àquilo que nós recebemos da parte de Deus, que é os recursos. Os recursos do tempo, dos talentos, dos bens materiais e do corpo. Eu queria resumir neste conceito bíblico de mordomia. Se a gente quisesse, por exemplo, nos deter e detalhar aqui, por exemplo, a Bíblia fala, né, o primeiro grande mordomo que a Bíblia fala, Eliezer, né, que era mordomo de Abraão. Eliezer tem um papel extraordinário na vida e na história dos hebreus, né, pela atitude, pela obediência, submissão e a administração daquilo que o seu Senhor lhe deu. Nós temos o caso, por exemplo, de José sendo mordomo na casa de Potifar também, né? E uma das coisas importantes que eu gostaria de compartilhar é acerca da mordomia financeira. Por que dos bens materiais, a mordomia dos bens materiais? Porque eu entendo que os bens materiais, eles abarcam o tempo, os talentos e o corpo. Então, se nós pegarmos, por exemplo, acerca de como nós administramos os bens materiais, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E eu queria falar um pouco sobre uma palavra, pastor Gerry, que não deveria ser polêmica no meio cristão, mas que, infelizmente, diante de tantos falsos ensinamentos e de tanta desgraça semeada no meio cristão evangélico, acerca do dízimo, a mordomia do dízimo. Porque eu entendo da seguinte maneira: o dízimo, que quer dizer literalmente a 10ª parte, é, portanto, algo que nós devemos devolver a Deus. E tudo aquilo que nós ganharmos, nós devemos dizimar 10%. Por que é importante entender que o dízimo deve ser uma atitude de entrega pessoal e de gratidão? Não basta só devolver o dízimo, mas tem que ser uma coisa pessoal, íntima, eu estou entendendo. Então, por que dentro do ensinamento, né, dos recursos da mordomia cristã, vamos lembrar, tempo, importantíssimo ter isso em conta, que tanto o tempo, quanto os talentos, quanto os bens materiais, como o próprio corpo, abarcam dentro, se eu falar do aspecto dos recursos materiais. Então, por exemplo, quando, né, nós temos que entregar a nossa vida, o nosso coração no altar de Deus, não devemos devolver este com pagamento ou uma mensalidade, contas de água, luz, prestações de eletrodomésticos, com medo de ter o nosso nome, né, ali, entre aspas, no SPC divino. A motivação que nos leva a dizimar não deve ser o medo, mas sim o amor a Deus. Por quê, meus amados irmãos? Preste atenção. Se eu vou partir de um princípio da seguinte maneira: se eu trabalhar 10 horas, e dessas 10 horas eu ganhar R$100, certo?
Então, o que eu estou fazendo? Ao devolver R$ 10 de dízimo para o Senhor, eu estou devolvendo 1 hora de trabalho. Então, o que eu estou dizendo para Deus é o seguinte: eu usei o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, para trabalhar durante 10 horas. Mas durante essas 10 horas, talvez eu me abstive devido à necessidade de concentrar-me, ou seja, em esforço ou físico, ou mental, psicológico, intelectual, dependendo da função e do trabalho que eu exerça. Eu tive que dedicar-me exclusivamente a um patrão, se eu sou empregado, né, a uma empresa, a um negócio, por 10 horas. E eu não tive tempo de dedicar-me a estudar a palavra de Deus, a orar, a jejuar, a consagrar, a evangelizar, né, que é a principal tarefa da igreja na terra, evangelizar e ganhar almas. Eu não tive tempo, eu passei 10 horas envolvido com o mundo terrenal. Mas, quando eu pego, pastor Jerry, 10% e devolvo, eu estou dizendo ao Senhor: Senhor, eu estava trabalhando pelas necessidades para prover os recursos materiais, mas eu reconheço, Senhor, que tu me deste a minha saúde, a força, a graça para trabalhar essas 10 horas. Então, eu devolvo 1 hora em atitude de sacrifício e adoração. Eu devolvo 1 hora declarando que eu estive mesmo trabalhando materialmente conectado com o teu reino, conectado com a tua obra, conectado com as coisas celestiais. Então, vamos lá. Eu ofereci o meu tempo, que foi 1 hora. Eu ofereci o meu talento, porque eu trabalhei por esse talento que o Senhor me emprestou, melhor dizendo. Eu estou reconhecendo que o talento para trabalhar e ganhar aqueles R$ 100 foi dado por Deus. Eu estou devolvendo R$ 10, que é dos recursos materiais, e eu estou oferecendo o meu corpo, 1 hora de sacrifício do meu corpo para o reino de Deus. Então, sim, quando eu devolvo o meu dízimo, eu consigo cumprir o objetivo da mordomia cristã, tanto com o tempo de trabalho, quanto com o talento para o trabalho, quanto com o recurso financeiro propriamente dito, e quanto com o corpo oferecido por tantas horas, ou a hora que eu estou aqui especificamente, oferecendo ao Senhor aquela hora de trabalho. Então, eu consigo cobrir nisso. Então, olhe, pastor Gérria, a maravilha que é dizimar. Dizimar não é pagar uma conta de luz, de água, um aluguel com medo de ir para o SPC ou para o Serasa. Né? Não, não, não. Devolver o dízimo é muito mais que isso. É uma atitude de adoração, de louvor, amor a Deus, mas de reconhecimento de que você é mordomo. E o mordomo não é dono. E o mordomo, se ele se adonar, ele é usurpador. Então, olha também o perigo e por que o diabo batalha tanto e usa, hoje tem usado tantos falsos mestres, tantos falsos ensinadores acerca do financeiro, do dízimo, das ofertas, para roubar das pessoas uma das principais armas de adoração, louvor ao Senhor e da mordomia cristã. Por quê? Porque o dízimo, alguém diz que é antibíblico, que isso, que aquilo, não. O dízimo, a prática do dízimo, ela é anterior à lei de Moisés. A lei mosaica, para vocês terem uma ideia, ela vai surgir muito depois da prática do dízimo. A primeira vez que o dízimo é mencionado na Bíblia, a palavra dízimo, que vem do hebraico ma'aser, que significa literalmente 10ª parte, está lá em Gênesis, capítulo de número 14. Lá no 14º capítulo da Bíblia já está inserido a palavra ma'aser no hebraico, que é 10ª parte. Se você ler atentamente lá em Gênesis 14, 18 a 20, você vai ver Abraão fazendo isso. Depois você vai ver no capítulo 28 o dízimo sendo um voto concernente a um pedido de socorro de um moço que está fugindo de um passado de vida toda errada, torta, torcida, mas ele tem uma visão, tem uma revelação do céu e ele faz um voto de dizimar de tudo aquilo que Deus o abençoar futuramente. Então, tanto Jacó em Betel,
faz isso quando Abraão, voltando de uma batalha, né? Depois, bem mais tarde, é que Deus orientou Moisés a, então, instituir o dízimo como lei, que foi incorporado lá na lei mosaica, no livro de Levíticos 27. Está lá, principalmente, um versículo 30, especificamente falando de dízimo. Então, o dízimo é uma coisa que, por exemplo, só para nós termos a ideia, os profetas ensinaram sobre isso. O Novo Testamento, Jesus reafirmou, né? Jesus falou claramente acerca do dízimo em Mateus 23, 23, Lucas 11 e 42. O próprio Melquisedeque, como tipo de Cristo, recebeu dízimo, lá em Hebreus 7, 1 a 10. O Novo Testamento fica claro que o dízimo é o referencial mínimo para a contribuição. Então, o dízimo não é o tudo que nós devemos dar. Mas por que eu especifiquei o dízimo? Para que nós entendamos que a mordomia cristã nos leva a essa maravilha, pastor Jair, de entendermos que quando eu estou dizimando, ofertando, investindo, por exemplo, na obra missionária, né, que é um investimento, não é um gasto, ou dando uma oferta alçada, ou uma oferta, um propósito, um voto, tudo isso, ou dizimando, eu estou cobrindo os 4 aspectos daquilo que a mordomia cristã ensina sobre os recursos. Eu estou, primeiramente, isso é maravilhoso quando a gente pensa, eu estou devolvendo a Deus em agradecimento um tempo bem usado, né? Não desperdiçado em coisas inúteis. Eu estou devolvendo a Deus em adoração e louvor, através dos meus talentos para trabalhar e fazer aquilo o qual levou a eu ganhar uma recompensa financeira por isso. Eu estou devolvendo propriamente financeiramente para que a obra de Deus continue progressando, crescendo, e eu estou oferecendo o meu corpo também ao Senhor. Então, eu abarco aí, isso é muito importante. E aí alguém vai dizer, mas e para que dizimar? Eu já te dei os 4 aspectos, né, os recursos, mas pode também você ter aí como assim, finalidade. Qual é a finalidade do dízimo? Manutenção da igreja e sustento dos obreiros que fazem a obra do Senhor e levam a palavra de Deus aonde você, enquanto você trabalhou aquelas 10 horas, alguém orou, alguém jejuou, alguém foi em busca de um perdido. Então, é um trabalho conjugado. Enquanto você devolve parte do teu tempo, do teu talento, do teu financeiro e do teu corpo, alguém completando essa obra foi enviado por esse trabalho que você fez. Acho que, basicamente, eu escolhi um aspecto. Pastor, nós poderíamos aqui, porque a mordomia cristã abarca todas as áreas do comportamento humano. Exatamente. Nós poderíamos falar aqui da administração do tempo, nós poderíamos falar aqui, por exemplo, na área familiar, na área profissional, nós poderíamos entrar em todas as áreas, mas eu escolhi uma área que eu acho que é uma área que tem sido muito agredida, muito atacada, né, no meio cristão e causado muita dúvida. Então, é claro, pastor, que isso aqui é uma aula para horas, para dias, né, sobre a mordomia cristã só nesse aspecto. Então, eu tentei, assim, comprimir dentro do enlatadinho e dar para os irmãos uma ideia do que é, por exemplo, a mordomia cristã no aspecto dízimo e área financeira. Pastor, isso aí, claro que daria várias revistas de escola bíblica, né? Só esse tema mordomia cristã, né? Então, essa questão aí é bem importante, a questão financeira, né? Da parte do dízimo, né? Como o senhor falou ali, esse dízimo, ele proporciona muitas coisas boas para a própria igreja, a própria instituição, né, em si. E é um dever de todo cristão, né, de todo o crente, não só no dízimo, mas também a mordomia cristã no seu próprio gasto, né, pastor? Ele deve de não gastar também em coisas fúteis, coisas que não vai agregar nada para ele, né? Então, olha, esse tema ele é tão importante como
a questão que o senhor falou do tempo, por exemplo, a mordomia do tempo também, né? Que as pessoas antigamente elas oravam, elas tinham bicicleta, né? E as pessoas oravam e diziam: Senhor, me abençoa para comprar um carro para a tua obra. E hoje nós vemos aí, né, nesse tempo de hoje, que muitas pessoas têm carro novo, pastor, que andavam de bicicleta, né? E hoje tem os seus carros novos aí, né? E só que É aí é verdade. aquela questão que some da igreja, vira só em lazer o carro novo, né? Ele já não pode mais dar uma carona para um irmão da igreja, ele já não consegue mais buscar alguém na casa para ir na igreja, né? Não consegue convidar mais alguém. E a parte que seria para a obra de Deus vira só em lazer, né? O lazer tu não vê o crente nem sábado nem domingo, né? E você vai ver, irmão, você não estava sábado, domingo, não, é que eu tive que viajar para tal lugar, né? Eu fui lá, né, tal, lá nos parentes, tal. Aí no outro final de semana, eu fui lá, sabe como é que é, pastor? Eu trabalho a semana toda e tal, né? E aí, final de semana, só tem final de semana. E olha como. Eu estou dando um exemplo aqui, eu não tenho, graças a Deus, aqui o pessoal. Graças a Deus que, né, o pessoal faz Mas, passeio. infelizmente, é quase que generalizado, pastor. Isso é um assunto. Eu tive o privilégio de conviver em outros países, outras culturas, e é quase que generalizado. Tá? O crente ele está de a pé, ele não. Uma coisa que sucede muito: perdeu o emprego, está desempregado. Não falta nenhum culto, não falta nenhuma consagração, não falta nenhuma vigília, ele ora, ele jejuma, ele faz propósito, ele dá dízimo de moedas, ele dá dízimo de caminho. Mas aí ele vai, ele ora, o pastor ora, a igreja ora, ele consegue um trabalho. Aí a primeira coisa, é óbvio que aqueles cultos que ele ia de dia no horário do trabalho não vai mais, ele está trabalhando. Mas Verdade. aí chega o culto de ensino, por exemplo. Trabalhei o dia inteiro. Estou exausto, cansado. Pastor Dorival, vai lá, faz uma gritaiada o culto inteiro. Não, o pastor Jeff fala muito devagarinho, fala quase parando, eu vou dormir no culto. Aí fala, não, mas o pastor Dorival grita o culto inteiro, dá uma dor de cabeça, eu já trabalhei o dia inteiro naquela empresa. Não vou no culto. Aí sábado, aí ele vira o crente seletivo. Daí sábado ele diz assim, não, mas sábado de noite, culto é jovem, juventude, se ajunta lá. Não vou no Exatamente. culto. Aí lá ele vira, daqui a pouco, sem perceber, ele é o crente domingueiro. Ele só vai, não sei, aí na igreja que eu pastorei, aqui em Santa Cruz, nós temos o hábito de ter a escola dominical anterior ao culto de domingo. Então, É verdade. Nós também. às 18 horas é a escola bíblica. Daí ele aparece às 7h15 com a cara larga, disfarçada no culto, espiando, para não ser chamado a atenção, mas ele não vai na escola bíblica, ele vai só na metade da bênção. Mas por quê? Porque porque eu tinha que descansar com a família, porque eu tenho que segunda-feira trabalhar de novo, porque, meu Deus do céu, e eu já estou dando o meu dízimo e minha oferta. E quando não começa daqui a pouco dizer assim, mas eu já estou dando meu dízimo, não precisa dar oferta. Eu não vou estar ajudando em missão, não vou estar ajudando aqui, eu já estou dando. Daí daqui a pouco ele diz assim, não, mas o meu dízimo aumentou meu salário. Irmão, não sabes tu que tu estás como mordomo se tornando um usurpador. Porque quando você despreza o tempo que Deus te deu para você estar na casa dele adorando a ele, isso é roubar. Sendo mordomo, você está roubando. Toda vez que você cria uma canseira, um desânimo, uma dorzinha no estômago, uma dorzinha de cabeça, uma dor não sei aonde para não ir no culto, isso é roubar. Porque o crente deveria... Eu sou do tempo, pastor Jerry, de que o crente doente, ele ia para a igreja. Ele ia O primeiro para crente doente, de arrasto, ele ia primeiro para a igreja. Outra coisa, eu sou do tempo que o crente ficava doente e não conseguia ir no culto, ele ligava para o pastor, mandar um presbítero ou o pastor ir lá ungir com óleo para Jesus curar. Hoje eles ligam para o pastor, se eles não têm carro, para o pastor levar no médico. Então, essa percepção, irmãos, nós temos à disposição
o tempo maravilhoso que Deus nos dá, os talentos, os dons preciosos que Deus deu para a igreja e individualmente para cada um de nós, e nós não devemos desprezar isso. Por isso eu escolhi a área financeira, porque como não tínhamos muito tempo, porque eu entendo que a área financeira ela abarca os 4 aspectos da riqueza que Deus nos dá, que são os recursos. Quando eu consigo devolver aquilo que Deus me dá, eu tive o privilégio, pastor Jair, de estudar com um rabino messiânico e um rabino ortodoxo em Buenos Aires. Buenos Aires tem a maior colônia de judeus fora de Israel. Olha aí. Eles têm a réplica da terra de Israel dentro de Buenos Aires, para você fazer uma visita e conhecer ponto por ponto. É maravilhoso o lugar, eu recomendo, se um dia alguém vai a Buenos Aires, ir lá. O que acontece? Eu tive o privilégio de perguntar para eles acerca desse Maaser. E o que eles me explicaram para mim? A primeira pergunta, e isso os dois concordam, tanto, porque são totalmente opostos, um ortodoxo e um messiânico, eles creem em coisas bem opostas uma à outra. Então, o que eles me explicaram acerca do Maaser, que então está lá na Torá? O Maaser, para eles, pastor Jerry, é uma coisa inegociável. A pergunta que me fizeram, você conhece algum judeu pobre? Então, concernente à administração do Maaser, o que eles fazem? Eles captaram a seguinte ideia, de que o Maaser é inegociável. 10% é de Deus e não se negocia. Então, 10% se devolve ao Senhor. Mas, ao mesmo tempo, eles captaram a ideia, a mentalidade de Salomão, que dizia que é para se lembrar do seu Criador nos dias da tua juventude, ou seja, no dia da tua força, porque quando fala em juventude, fala do teu vigor, da tua força, de quando você está bem. Porque antes que venham os dias maus. Então, o que eles dizem? Que todos nós, em algum momento na vida, teremos um dia mau. E que naquele dia mau, nós não vamos ter contentamento. Então, eles procuram, dentro da possibilidade, de viverem com 80%. Eles devolvem 10 para Deus e 10 eles guardam para o dia mau. Então, eles me explicaram que, por exemplo, o dia mau pode não ser deles, mas pode ser de outro. Então, por exemplo, o senhor está com um problema gravíssimo na sua família de enfermidade e o senhor precisa vender o seu carro. O seu carro vale 50 mil, mas o senhor precisa de 30 mil, o senhor não tem de onde tirar. O senhor diz, olha, eu tenho um carro que vale 50, eu vendo por 40 porque eu preciso desse dinheiro agora. Quem que vai comprar esse carro por 40? Aquele que guardou o dinheiro. Ele lhe socorreu o senhor no dia mau, mas ele foi abençoado. Foi abençoado. Eu tive um caso comprovado disso aqui em Santa Cruz do Sul. Eu estava andando na rua, tem um programa numa rádio secular, eu estava ouvindo, tem um determinado horário que eles oferecem 15 minutos, que é chamado 15 minutos brick, onde as pessoas vão lá e ligam e dizem, eu tenho isso para vender, eu tenho isso para comprar, eu quero comprar isso, eu quero... Então, é assim. E aí uma mulher ligou e disse assim, ó, eu tenho um carro, o carro, a FIP dele é 16 mil reais, o meu marido me deu de presente, está todo revisado, semana passada foi revisado todo ele, está impecável, só que a minha mãe morreu essa noite. E sou eu e o meu irmão sozinho. E nós fizemos um acordo que quando a mamãe morresse, cada um pagaria a metade do funeral. E a metade do funeral que me toca é 8 mil reais. Eu não tenho de onde tirar e a gente tem que pagar hoje. Então, se alguém quiser o meu carro pelo valor de 8 mil reais, eu estou vendendo. Então, era o dia mau dela, mas aquele que guardou para o dia mau, socorreu ela no seu dia mau, mas saiu com um carro pela metade do preço. Então, esse é o que muitos perdem essa bênção. Aí volta ao que o senhor falou, ficam colocando dinheiro, pastor Jair, em coisas supérfluas, gastando em coisas inúteis, não são capazes de ver um dinheirinho na poupança, não são capazes de guardar 10 reais por mês. Ah, mas 10 reais, pois é, mas se passar 5 anos, você depositou 600 reais. Ah, não é nada 600 reais, mas vai de 600 aqui, 600. Levar 5 anos para juntar 600 reais, pois é.
Só que se você criar o hábito de ajuntar 5, 10 por mês, daqui a pouco você vai estar juntando 20. Daqui a pouco você vai estar juntando 30. Daqui a pouco você vai estar 40, 50. Você vai pegar gosto por ajuntar dinheiro. Mas não é para juntar tesouro na terra. Não, você não está juntando tesouro na terra. Você está juntando e você está guardando para o dia da necessidade. Para o dia que for necessário. Você pode não ser mesquinho. Eu nunca esqueço que um dia eu estava assim, tinha o dinheiro, tinha guardado exatamente o dinheiro assim, e Deus falou comigo, deposita todo na obra missionária. Olha aí. E Deus usou aquele dinheiro para abençoar 2 famílias de missionário, o dinheiro que eu juntei durante 3 anos. Só que antes que aquele mês terminasse, porque Deus é assim, Deus é assim, Deus me devolveu 5 vezes mais aquilo. Deus estava só testando a minha capacidade de entender que eu era mordomo. Eu me lembro que a igreja de Buenos Aires se uniu e comprou um notebook 0 quilômetro, me deram para mim trabalhar, porque eu trabalhava muito eu sempre trabalho com eletrônico, na parte de escrever, de ter, sempre ali me deram um computador bom, de última geração. Eu fui pregar um congresso de missões e na manhã missionária Deus falou comigo, dá esse notebook para a obra missionária. Eu dei o notebook para a obra missionária. Alguém vai dizer, é claro, mas ele ganhou, não custou nada para ele. Como não custou nada? Claro que custou para os irmãos que foram lá e compraram. Eu sou ciente de quanto custou. Só que o que aconteceu? Antes de eu voltar de volta para a igreja que eu pastoreava, eu ganhei um notebook melhor de presente e ainda ganhei um tablet. Aí. Mas como isso, pastor? Porque pessoas viram que eu doei lá na manhã missionária, sabendo que eu era missionário. Foram lá comigo na loja e compraram. Então, o que acontece? Deus, ele só quer que você entenda que o que ele coloca nas tuas mãos é para glorificar o nome dele. Deus, o que ele quer é que você entenda que o que ele coloca nas tuas mãos, tempo, talento, bens materiais e o próprio corpo, é para que você glorifique e exalte o nome dele. Se você tiver essa percepção, Deus vai se glorificar sempre na sua vida. Verdade, pastor. Pastor, temos aqui um comentário da Marilu Silveira, ela é lá de Florianópolis, e ela disse, já compartilhei, nunca participei de um estudo desse sobre mordomia cristã. Olha aí. Então, irmã Marilu, se tiver mais alguém, pode fazer o seu comentário, né? Conosco aí. Então, a irmã Marilu nunca participou de um estudo desse sobre mordomia cristã. E olha a importância, pastor, né? De nós sabermos o que é o mordomo, né? O que é você cuidar dos bens que não é seu, ainda que o seu Senhor tenha entregado em tuas mãos, né? Para administrá-lo. E um dos princípios mais importantes, pastor, é entender que não é dono. Não é dono. Né? Tá ali só para administrar. Não é dono. Eu não sou dono, eu sou administrador. Porque o que acontece? Muita gente ele é humilde e ele é uma pessoa tratável até não ter nada nas mãos. A hora que ele pega algo nas mãos, misericórdia, ele já se acha o dono, ele começa a mandar, ele começa a espancar os conservos, ele começa a fazer coisas absurdas. Por quê? Porque confiaram a ele uma coisa que não é dele. Então, não é dele. Isso pastor, a gente... Sim. Só lembrando aqui, ó, aos irmãos que estão na Rádio Restauração Online, no canal da Rádio Restauração Online, já estamos terminando a nossa programação e nós vamos continuar aqui pelo canal da Rádio Filia 1, tá? O canal do YouTube da Rádio Filia 1. Então, o canal do YouTube da Rádio Filia 1 é o @Rádio Filia 1, né, no YouTube, tá bom? Então, quero agradecer a todos, né, os nossos irmãos da Rádio Restauração Online, o canal, né, já vai ter outra programação a partir de agora, e nós continuamos aqui pelo @Rádio Filia 1 no YouTube, tá? O canal do YouTube da Rádio Filia 1. Pode seguir, pastor. Só um aviso aí para os irmãos. E se as pessoas tivessem essa consciência, pastor, nós vivenciamos, eu sei que o senhor, além de pastorear, também tem a responsabilidade de supervisionar.
o senhor sabe do que eu vou dizer. O que nós encontramos de queridos irmãos e irmãs nossas que, quando não tinha nada, parecia ser humilde, e até era. Mas aí colocaram algo nas mãos dela, e ele já se acha o dono. Acha o dono do rebanho, se acha o dono do departamento, se acha o dono da tesouraria. Agora, outro dia, veio um pastor assim, com os olhos cheios de lágrimas, me pediu uma orientação, um conselho, que não sabia o que fazer com a tesoureira, que era a dona da igreja, que mandava e desmandava, ao ponto de dizer para ele assim: pastor, aqui o senhor, para o senhor botar R$50 de gasolina, o senhor tem que me ligar primeiro e pedir autorização. Eu digo, e a gente sabe que é verdade. E a gente sabe que, tristemente, é verdade. Né? Que as pessoas então, assim, têm que se apoderar daquilo que não é deles, né? Foi colocado para eles administrar. Então, o que acontece? Se nós nos conscientizarmos que nós somos mordomo e que mordomo não é dono, mordomo lhe foi confiado uma responsabilidade. E que o que ele deve fazer, a atitude dele deve ser regida, eu e você, todos nós somos mordomos. Todos nós somos mordomos. O dono é Deus. Dono é Deus. Nós não somos dono de nada. Nada. Nós não somos possuidores de nada, nós somos mordomos, administradores. E pastor, nós somente administramos. Tem uma questão também nesse administrar. Vamos supor, a pessoa ela tem ali 1 quilo de farinha. Ela usa meio quilo de farinha e ela diz assim: esse outro meio quilo de farinha eu vou jogar fora. Ela não pode fazer isso. Porque nem a farinha que ela tem é dela, né? Aquilo é do Senhor, entendeu? Então, mesmo que seja comprado com o dinheiro que ela trabalhou, mas quem deu trabalho e forças para ela trabalhar foi o Senhor. Então, ela é mordoma até dos bens que ela acha que é dela. Vamos supor, esse exemplo aí simples, né? Eu utilizei meio quilo de farinha e outro meio quilo de farinha eu vou jogar fora. Eu não posso fazer isso, né? Você não pode. De forma alguma. Você não pode ter desperdícios, né, na tua casa, porque o que tu tem não é teu, né? Isso é mordomia cristã, né? É a gente entender que tudo que Deus nos deu, né, é para nós administrarmos, né? Exatamente. E essa questão, pastor Jerry, que muitas pessoas acabam perdendo a bênção de Deus e rodando na prova, acabam recebendo um R de reprovado. Por quê? Porque quer que Deus prospere, quer que Deus abençoe, mas, por exemplo, não come comida requentada. Isso aí também. Sobra comida, joga no lixo. Não sabe, por exemplo, cozinheiras e cozinheiros que cozinha para 4 pessoas comer, mas como se fosse 10. Aí aquelas 6 porções que sobraram, ou aqueles 4 vão comer 2 vezes mais do que deviam. Aquelas porções que sobraram, mas de noite eu não como comida de meio-dia. Eu não como comida amanhecida, fizeram janta, eu não vou comer essa comida de ontem, não, de forma alguma. Eu estava falando domingo na igreja que na minha casa eu como comida até de 3, 4 dias. Se ficar de um dia para o outro e eu não comer, eu vou lá, requento e como com maior alegria, oro, louvo a Deus. E aqui em casa não faz mal para ninguém comida requentada. E no final... Então, administrar, sabe, comer feijão com arroz, sabe? Tem gente que não come, um arrozinho ali, pega um pedacinho de galinha, bota no meio do arroz ali, um pé de galinha, que ele disse, não, Deus me livre, né? Eu não como isso. Eu só vou comer um bife, eu só vou comer... Então, como é que você ganha, né? Vamos lá, você ganha para comer ossinho de porco, mas você só quer comer filé. Então, você tem que administrar aquilo que Deus deu para você. E administrar bem aquilo que Deus deu para você. Toda vez que me fizeram pergunta no seminário bíblico, como administrar bem
aquilo que Deus me deu e qual é o segredo da prosperidade. Houve uma época que se debatia muito nos seminários bíblicos, nos estudos bíblicos e nas escolas teológicas acerca da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade estava assim praticamente na boca de todo mundo. Então se debatia muito isso. E aí essa pergunta vinha, pastor Dorival, mas o senhor não crê na teologia da prosperidade? Eu disse, eu creio na teologia da prosperidade, trabalhar, administrar bem o que ganha e ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus. Então, se você não tiver esse tripé, não tem prosperidade. Você tem que trabalhar, porque a Bíblia diz que é do suor do teu rosto que você come o pão. Então, não tem prosperidade sem trabalho. Não existe prosperar sem transpirar. Né? Não existe, não tem forma alguma. Tá? A segunda coisa, administrar bem. Eu não posso ganhar 1.000 e viver como se ganhasse 1.500, porque eu todo mês vou ter uma dívida de 500. Que no mês que vem vai ser 1.000, no outro mês 1.500, e quando eu ver, eu já não tenho mais de onde tirar para pagar. Então, se eu ganho 1.000, eu tenho que viver como se ganhasse 800. E isso é administrar bem. Agora, não adianta se matar trabalhando, administrar mal ou ser infiel. E a fidelidade, ela abarca todo um contexto. Porque fidelidade é gerir os recursos que Deus dá com honestidade e integridade. Usando isso para o propósito que Deus tem para cada um de nós. Então, Deus te deu financeiramente, como é que eu vou fazer isso? Eu vou gerir isso com honestidade e integridade. Então, a fidelidade, ela vai muito além de simplesmente eu devolver meu dízimo. Eu dei minha oferta e já está tudo feito, Deus é obrigado a fazer. Deus quer que nós sejamos gerentes, administradores, mordomos daquilo que Ele nos dá. Então, isso é importantíssimo. Se não houver isso, nós estamos perdidos. E há pessoas que não comem comida requentada, né? De um dia para o outro, né? E não sabem que estão perdendo, né? Você pega aquele arroz, aquele feijão, mistura tudo junto, e bota uma farinhazinha e pica uma cebola ali. É bom. Pastor, temos aqui a irmã Viviane Birberman, né? Ela diz aqui, a paz do Senhor, bênção de Deus esse estudo, né? Gosto muito de ouvir o pastor Dorival ministrar. Deus continue usando seus servos, né? Ela está na Inglaterra, né? A irmã Viviane, né? Ela está na Inglaterra, né? Hoje moro lá na Inglaterra. Ela e o missionário Clayton, que Deus abençoe. Moro na Europa. Também. Glória a Deus, irmã Viviane, irmão Clayton. Meu Clayton foi meu aluno também na Isaó. E é uma alegria. Deus abençoe, queridos aí na Europa, especialmente na região da Inglaterra. Que Deus continue guardando as suas vidas aí, dando sabedoria para serem mordomos no reino de Deus. Estão ligados conosco pelo canal do YouTube da Rádio Filial 1. Também a nossa irmã Rose Laguna, da cidade de Viamão, né? Ela diz, é uma benção esse estudo. A irmã Ana Paula Vargas também, né? Para o senhor, área Santa Cruz do Sul, é na sua área aí, né? Também aqui a irmã Marilu, que foi que comentou, né? Que nunca participou de um estudo sobre mordomia cristã, né? Olha só. Glória a Deus, a nossa coordenadora do UF. A Ana Paula? Falhou aqui a internet, né? Ana Paula, então, né? Coordenadora da UF de Santa Cruz, da Igreja de Santa Cruz. Pastor, aqui, né, temos diversos irmãos aí participando conosco nesta manhã, e um tema importantíssimo, esse estudo, que resolveria boa parte dos problemas, né? Primeiro, resolveria um estudo desse. Se desse mais ênfase à mordomia cristã, né? Exatamente, porque o crente ele ia aprender a administrar o tempo, o dinheiro, né? Os talentos
E tem mais uma aí que o senhor falou. Ele aprender a administrar o dinheiro, o tempo, né, os talentos, né? E basicamente toda a sua vida, né, na verdade, né? Ele ia administrar bem a sua vida, né? Então, por não conhecer, as pessoas acham, o tempo é meu, eu faço o que eu quero, porque é o que se fala, né? Às vezes, o tempo é meu, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, o carro é meu, né? Então, eu utilizo da maneira que eu quero. Mas, na verdade, quem conhece esse estudo da mordomia cristã sabe que nós somos mordomos e que administramos aquilo que não é nosso, né? Mas que foi concedido por Deus para trabalharmos em cima disso. Aqui parece que a internet do pastor lá, Dorival, congelou. Vamos ver aqui se a minha também congelou ou não, né? Mas aqui parece que Aleluia. estamos. Pastor, parece que falhou a internet aí. Eu não sei se era a minha ou era a sua, sei que uma delas congelou aí, Congelou, acho que mas foi aí. tá. Pastor, como eu estava falando, né, esse tema é importantíssimo. Se todos os crentes, né, conhecessem, né, esse estudo, aprendesse desse estudo, eles saberiam administrar melhor o seu tempo, o seu dinheiro, os seus talentos, né? Eles até prosperariam mais, porque eles saberiam Certamente. que não poderiam desperdiçar o que eles têm, porque não é deles, né? Não é deles. Foi concedido por Deus para eles serem administradores, né? Então, é muito importante isso aí, né? É muito importante os irmãos se aprofundarem em mordomia cristã, né? Para você ser o mordomo do tempo e saber que este tempo tem que ser muito bem administrado, né? E tem pessoas que administram mal, né? Não vão nem no culto, né? Adorar a Deus. Aquele tempo que era para estar no culto, não vão. O tempo do evangelismo, não vão, né? Tem o evangelismo na sua igreja e aquele tempo seria para disponibilizar para ganhar uma alma, né? O tempo de ganhar uma alma. Por isso que a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, né, pastor? Há tempo, só que nós não devemos desperdiçá-lo, né? Nem desprezar o tempo. Ele há tempo para todas as coisas, desde que bem administrado, né? Porque tem muita gente que diz, pastor, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para nada, me falta tempo. Se o dia tivesse 30 horas, pois é que é mal administrado. Mal Se administrado. administrar e gerir bem o tempo, pode ter certeza que Deus te deu o tempo exato para cada coisa. Há tempo para tudo, mas tem que administrá-lo bem. Tem que administrar bem, né? E agora, seremos cobrados, pastor, sobre esta mordomia ou não? Aí que está, pastor, talvez aonde o diabo tem êxito no meio do cristão, principalmente evangélico, é concernente a essa sensação que ele consegue colocar de impunidade. Ou seja, eu faço o que eu quiser porque eu não tenho que prestar conta de nada. Mas a mordomia cristã, ela é regida por 3 princípios básicos, que é a fidelidade, a responsabilidade e a prestação de contas. Então, por que muitas vezes nos tornamos infiéis e irresponsáveis com os recursos? Porque achamos que não temos que prestar conta para ninguém e não devemos nada a ninguém. Entra aquela soberba soberba humana, da carne, de que eu não tenho que prestar conta para ninguém, eu sou dono do meu nariz, eu sou bem grandinho, eu sou dono disso, eu faço e aconteço. Mas nós precisamos entender, mais uma vez, de que mordomo não é dono de nada. Mordomo é só um administrador dos recursos que não lhe pertencem. Então, o que acontece? Chegará, nós prestaremos conta, sim ou sim. Não tem para onde correr. E esta prestação de contas será ou aqui ou na eternidade. E nós precisamos entender e demonstrar diante de Deus
mostrando em planilhas informativas acerca de como estamos usando os seus recursos. Nós vamos ter que mostrar como fizemos. Nós precisamos reconhecer que um dia nós vamos ter que prestar conta de tudo o que nós fizemos. A Bíblia vai mais além. A Bíblia diz que quer seja bom, quer seja mal, quer seja coberto ou encoberto, nós vamos prestar conta. Então, nós não podemos ser irresponsáveis de achar que tudo que Deus nos deu, Ele não vai pedir de volta. Não esqueçamos disso. Não nos esqueçamos disso. O Senhor vai pedir contas. Na parábola dos talentos, é bom a gente entender que Jesus disse que um recebeu 5, outro 2 e outro 1. Isso é enfático, a Bíblia deixa claro e objetivo, segundo a sua capacidade. Cada um recebeu conforme a sua capacidade para administrar. Mas aquele que pegou o talento e enterrou, também teve que prestar conta. Então, não adianta dar volta, achar que pode enrolar. Um dia nós vamos ter que parar diante do Senhor e prestar conta do tempo que Ele nos deu. Eu fiz uma matemática um dia desse, na igreja, sobre essa. Eu estava dando um estudo sobre isso, e eu fiz a matemática do tempo. Se você pegar aí rapidamente, aqui até podemos fazer aqui, se nós pegarmos, pastor, por exemplo, quanto tem um segundo ou 1 minuto? 1 minuto tem 60 segundos. Agora, se nós pegarmos uma hora, 1 hora tem 60 minutos. Então, 1 hora tem, vamos ver aqui, vamos ver quanto dá 60 vezes 60, que vai dar 3.600 segundos. 1 hora. Agora, se nós pegarmos 1 hora, que tem 60 minutos, vezes 24, que tem um dia, e nós teremos 1.440 minutos por dia. Agora, se nós pegarmos esses 1.440 minutos vezes 60 segundos, e nós teremos 86.400 segundos por dia. É o que Deus nos dá. Para nós trabalharmos, fazermos, vivermos, dormirmos, descansarmos, como que nós administramos estes 86.400 segundos por dia? Como é que a gente faz? O que a gente faz com eles? Olha que hoje, otimizando o tempo, as pessoas ninguém tem mais paciência para ouvir nada, prestar atenção em nada. Estão criando propagandas de 5 segundos, de 10 segundos, porque ninguém mais ouve e assiste propaganda de 30 segundos. É verdade. Está cada vez diminuindo mais o tempo, né? E, pastor... Então, é terrível isso, pastor. Aqui tem um comentário... Vamos ter prestado Sim. conta. Aqui tem um comentário da irmã Marilu. Ela disse: benção de Deus, como é bom aprender a ser mordomo, que eu não venha roubar o tempo do Senhor em minha vida. Que eu não venha roubar o tempo do Senhor em minha vida. O comentário da irmã Marilu está aprendendo já, né? Ela não venha roubar, não venha desprezar o tempo, né? Porque uma das coisas que o ser humano mais comete como erro, equivocação, é desprezar o valor que o tempo tem. A gente despreza, pastor Gerra, aquilo que a gente acha que não tem valor. Verdade. E aí está o grande erro que as pessoas cometem em desprezar o tempo. Desprezando o tempo, você está demonstrando não entender o valor que ele tem, né? Então, vamos olhar e não terá como se desculpar diante de Deus.
se nós pegarmos, né, que esses 86.400 segundos por dia Deus nos deu. Agora pegue os anos que você tem, multiplique eles por 365, né, a cada 4 anos mais um dia, e você vai ver quantos dias Deus te deu. Aí pega todos esses dias e multiplica por esses 86.400 segundos e você vai ver os milhões de segundos que Deus te deu. Então, pastor, tem uma coisa que ninguém vai poder dizer diante de Deus: eu não tive tempo. E Deus vai te dizer, vai te provar com isso que te deu milhões e milhões de segundos para você viver e você desprezou esse tempo. Desprezou. Então, Pastor, sim, senhor. eu tive uma experiência quando, logo que me converti, era um novo convertido, uma experiência por observar as pessoas, né? Nós conhecemos um irmão que raramente aparecia nos cultos, e quando ele aparecia no culto, ele falava com o pastor. Eu era membro nessa época, ainda era novo convertido. Ele falava com o pastor para ficar na porta. Então, raramente ele aparecia. Quando ele aparecia, ele estava na porta. E ele não estava dentro do culto. Estava na porta do lado de fora. E eu, novo convertido, pouco tempo tinha me batizado, né? Mas estava ali buscando a Deus intensamente. E aí eu observei isso. Eu pensei para mim, né? O irmão mal vem no culto. E quando vem, ele está na porta para o lado de fora. Porque ele pedia, né? Então, ele nunca estava no culto, né? Quando ele estava com o corpo presente estava do lado de fora. Mas passou ali um ano, acho que 1 ano e meio. Infelizmente, esse irmão teve uma doença terrível, né, e foi parar no hospital. E lá ele ficou 6 meses, pastor. Né? Nesses 6 meses, ele foi, eu acho que mais ou menos umas 4 vezes para a sala de isolamento. O que é a sala de isolamento? É onde a pessoa não tem mais nenhum recurso. Onde os médicos dizem, esta noite ele vai partir. Então ele fica isolado de tudo, de todos, né? E só que pela manhã eles tinham que tirar ele de volta, porque ele não havia morrido. E muitas dores. Inclusive fui visitar ele, fui orar por ele lá no hospital. E eu ouvi dele o quê? Ele dizia assim: se eu sair daqui, eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero ir trabalhar para Jesus. Verdadeiramente, né? Eu quero fazer as coisas de Deus. Só que ele ficou 6 meses e não. Aí quando ele me falou isso, o Espírito de Deus me falou: ele não vai mais sair daqui. Bem assim. Eu não falei nada, eu só orei por ele, né? Mas eu ouvi uma voz que me disse: ele não vai mais sair daqui. E não saiu, né? Terminou falecendo. Mas eu vi a angústia daquele homem, porque ele entendeu que ele nunca fez nada. E ele estava apavorado. E ele estava num pavor, né, naquele hospital, porque ele sabia, né, que ele nunca tinha feito na obra de Deus. E eu penso assim, pastor, quão difícil é, quão terrível é quando você descobrir que você nunca fez nada. No leito da morte. Imagina, é um terror, é um filme de terror. O semblante dele era terrível, sabe? De medo. Porque se você vai, né? Claro que ninguém quer ter uma doença terminal. Ninguém quer morrer. Temos os entes queridos, temos netos, temos filhos, temos esposa, né? Ninguém mais vai lá um tempo, irmão, que tu vai ser consolado pelo Espírito Santo. Porque tu tá sabendo para onde tá indo. Mas ele ele estava num estado de pavor, né? De medo, né? E ele queria fazer o que ele não fez, só que não deu mais tempo. Aí eu tenho um exemplo da irmã Glorinha, também, na época eu me converti lá na Assembleia de Deus. A irmã Glorinha, ela cantava em dupla com a irmã dela, né? E fomos lá no hospital visitar a irmã Glorinha. É uma irmã bem morena. E chegamos lá no hospital, né? E olha só, em vez dela estar chorando, dela estar lamentando,
ela estava cantando, dando glória a Deus. E ela estava também, né, com câncer terminal. O médico disse, ó, tu Sim, não sai mais daqui. E ela dava glória a Deus. Tanto que os irmãos, quando iam visitar ela, eles saíram chorando. Nós saímos chorando. Por causa da sim, alegria dela. E sim. ela dizia, eu sei para onde eu vou. Até aqui eu trabalhei para o senhor. E realmente, né? A irmã Glorinha, eu me lembro até hoje, os talentos dela de louvor, ela sempre com muita alegria louvando ao Senhor, né? Servindo ao Senhor. Só que chegou o dia mal para ela, mas nesse dia mal, ela estava alegre. Né? Ela disse, eu estou alegre porque eu estou voltando para casa. Né? Meu Deus. Então, olha a situação de alguém que está sempre presente, fazendo. E não é fazendo a obra, fazendo com alegria. Porque É hoje, verdade. até quando uma pessoa vai louvar, pastor, a gente observa assim, aquela pessoa parece que está louvando com tristeza. Sim, Parece que ela sim. está forçada porque chamar no meio do público, irmã, louve a Deus. Vamos louvar a Deus, convidar a irmã tal. E aquela pessoa vem, em vez de ela se alegrar, que ela vai usar o talento dela, ela vai usar algo que Deus deu para ela, né? Quem sabe nos dons espirituais também, ali dentro daquele louvor, se alegrar, porque eu me lembro, assim, ó, mais antigamente, que a gente já é meio antigo, né? A gente lembra, assim, que quando a pessoa ia louvar, era quase como uma pregação. Sim, sim. Eram louvores que eram uma mensagem de Deus. Era gente batizada com o Espírito Santo, era gente tocada, chorando. Quando tu ia pregar, já estava preparado, né? O culto, a pregação, o povo já estava preparado para receber a palavra, né? Porque quando a pessoa louvava, louvava com vida. Claro que a gente sabe que Verdade. tem pessoas que louvam com vida, né? Que a vida está no altar e é uma diferença. E você nota a vida no altar quando ela vai louvar, né? Quando Sim, vai louvar. Que aquilo ali toma conta da igreja, né? Toma conta da igreja. Então, nós estamos chegando num tempo, pastor, que as pessoas ou não entenderam, ou, como a Marilu Silveira falou ali, ó, ela disse que nunca ouviu falar sobre a mordomia cristã, nunca teve um estudo de mordomia cristã, né? Porque, assim, a pessoa vai louvar a Deus, o que ela tem que fazer, pastor? Ela tem que chegar lá na igreja e cantar? Não, ela em casa ela tem que ensaiar, né? Em casa ela tem que tirar o tempo para ensaiar. Em casa ela tem que tirar o tempo para o Senhor, porque quando ela for para a igreja, ela vai ou pode ter uma oportunidade, ou se ela estiver na escala, ou ela pode ter uma oportunidade. Tem aquelas pessoas que dizem assim, não me chama, pastor. Não, não me chama. é Por favor, não me chama eu. Ela está fazendo o quê? Está desprezando aquilo que Deus deu para ela. verdade. Pastor, só para ter uma ideia de como será extraordinário esse negócio de prestação de contas que às vezes a gente ignora, e por isso muitas vezes nos tornamos infiéis e irresponsáveis para com o que Deus confiou a nós, lembrando sempre dos 4 recursos que Deus nos deu: o tempo, a maravilha, né? Que o tempo é a maior riqueza que Deus nos deu. Aí eu fiz aqui uma rápida matemática aproximada, pastor, que com a idade que eu estou, eu já vivi 764.791.200 segundos aproximadamente. Meu Deus. Olha o número, né? Eu sou um quase bilionário em segundos. De Então, segundo. olha a maravilha da riqueza que Deus me deu. Segundo lugar, os talentos. Os talentos são os dons, as aptidões, né? O que é uma capacitação para você desenvolver determinadas tarefas com uma melhor aptidão, com mais eficiência, eficácia. Então, esses dons e talentos que Deus entregou para você é uma riqueza imensurável. Os bens materiais e
aquilo que nós precisamos estar plenamente consciente que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e deve ser utilizado para a glória de Deus em todas as circunstâncias. Então, por que muitas vezes nós chegamos a esse ponto de sermos infiéis e irresponsáveis para com essas 4 grandes riquezas ou recursos que Deus nos empresta? Pela sensação de impunidade, a sensação de que não teremos que prestar conta a ninguém. Mas que fique bem claro que a mordomia cristã, a doutrina da mordomia cristã, ela se baseia em 3 princípios fundamentais, que é a fidelidade, a responsabilidade e a prestação de contas. E que sim, todos teremos que um dia prestar conta. Eu falando aqui de mim, né, desses mais de 764 milhões de segundos, terei que prestar conta. Então, de cada segundo, de cada respirada que dei na terra, terei que prestar conta a Deus, porque foi a riqueza que Deus me emprestou. Imagine que Deus criou o tempo para nós. Ele é atemporal, mas Ele criou o tempo para nós. Então, não devemos desprezar isso, entender isso, compreender a riqueza do que está nas nossas mãos e usarmos tudo isso para glorificar o nome do Senhor. Pastor Jerry, eu quero pedir licença para o senhor. Faleceu essa noite passada uma irmã e eu terei que ir a outra cidade fazer o culto fúnebre às 14h. Então, peço a sua licença. Olha, eu queria ficar com o senhor o dia inteiro aqui, viu? Porque está uma maravilha esse assunto. É um assunto abençoado. Pastor, nós já vamos encerrar aqui. Só fazer um comentário aqui para o senhor, pastor Jerry, pastor Dorival. Estamos na escuta, minha família e eu. Deus abençoe. É o nosso irmão Miqueias, né? Irmão Miqueias aí. Deus abençoe o irmão Miqueias. O irmão Miqueias, ele trabalhava com a carreta, né? Não sei se foi o irmão Miqueias que parou de viajar. Ele levava nós aí por todo o Brasil, né? Por todo o Brasil na sua carreta, né? Na Rádio Filial. Quero agradecer também a irmã Maria Félix, lá do estado do Maranhão, né? Senhora irmã, que o nosso dia seja bom, perfeito e agradável, ouvindo a programação da Rádio Filial 1. Deus abençoe a irmã Maria Félix, né? Da cidade de Balsas, lá no estado do Maranhão. Deus abençoe também a nossa irmã Carmen Muniz. Ela diz que a Lorena também está assistindo. A pequena Lorena, né? Está nos assistindo aí. Nós já vamos encerrar então, né? O pastor também tem compromisso agora, mas, pastor, quem sabe se as pessoas quiserem que esse tema, que nós viemos a dar continuidade no tema, que escreva aí no grupo, né, pastor? Amém, amém. Estamos aí para servir, pastor. Gosto desse trabalho, gosto da comunicação, dentro das nossas possibilidades, com o maior prazer. Estamos aqui para servir. Isso. Então, o pessoal, né, que gostou do tema aí, né, escreva no grupo aí, né, se devemos ou não continuar, né, com esse estudo da mordomia cristã. Aí a gente vai pegar um horário, né, que nós podemos aí, hoje, né, estamos tocando aí 1h30, né, vai fechar 1h30 desse estudo aí, que é o estudo sobre a mordomia cristã, parte 2. Pastor, o senhor pode fazer a sua, né, finalização aí, também orar. E quero lembrar, pastor, coloquei aí na tela, né, essa chave Pix, né, que é a chave Pix e-mail. Essa chave Pix é aqui da nossa área. Nós estamos iniciando a construir a nossa casa pastoral e precisamos muito de ajuda, tá? Então, você que, né, quiser contribuir com essa construção da casa pastoral da IPAD Restauração aqui na cidade de Sarandi, é só entrar aí no tesouraria.moriá@restauramundo.com, é a chave Pix aí para você ofertar, então, para este trabalho da nossa igreja. Pastor. Pastor Gérgio, muito obrigado pela honra e o privilégio de compartilhar com o senhor esses momentos agradáveis e também de servir a igreja do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, orai por nós, somos carentes das vossas orações
Que o Senhor Deus possa estar abençoando e guardando as vossas vidas. E querendo Deus, estaremos então com os irmãos aí em Sarandi, no dia 17 de maio, no Congresso Regional, e confiados de que Deus tem grande bênção para as nossas vidas. Oramos 17 então, agradecemos. de maio, né? 17 de maio, então, um grande encontro a partir das 15 horas aqui na cidade de Sarandi, na IPAD Restauração. Aqui, pastor, a irmã Rose Laguna, de Viamão, ela disse sim, deve continuar para a glória de Deus, para o nosso crescimento, né? Ela que é da cidade de Viamão. A irmã Maria Félix, que é de Balsas, lá do Maranhão, né? Ela congrega em outro ministério lá no Maranhão, né? Ela disse, estudo rico, nunca tinha ouvido, espero que continue com esse estudo da mordomia. Deus abençoe a irmã Maria Félix, lá de Balsas, no Maranhão. Parece que ela é da Assembleia de Deus lá do Maranhão. É isso aí, tá chegando aí, né? Os nossos estudos bíblicos aí pela Rádio Filial 1. Então vamos marcar com o pastor, né? Para nós ir para a parte 3, né? Do nosso estudo Mordomia Cristã. Pastor, pode orar então? Senhor, obrigado por tudo que tens feito nas nossas vidas, pela riqueza das tuas misericórdias, pelo privilégio de servir-te, Senhor, e adorar o teu nome, servir a igreja do meu Cristo amado, que alegra a minha alma e, Senhor, a ti eu adoro e louvo com toda a minha alma. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, que este estudo possa ter efeito na vida dos nossos irmãos e que possamos colocar em prática no nosso viver diário o que aprendemos para a glória do teu nome, minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, pastor. Né? Até o próximo estudo. E se Deus quiser, dia 17, aqui em Sarandi. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Paz, Senhor. Paz, Senhor. É isso aí, prezado ouvinte, você que está aí na Rádio Filial 1, que Deus abençoe a todos. Nós vamos ficando por aqui, né? Mas voltamos aí com o programa Mensagem da Cruz na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, tá? E não esqueça, né, que temos aqui o canal de estudo, @PRGRDias, se inscreva no YouTube aí, tá? Tá na tela, né? Tá na tela aí do canal da Rádio Filial 1, o @PRGRDias, tá? Vai aí neste canal, que é o meu canal particular, né? E você verá ali muitos estudos ali, né? Que estão no nosso canal PRGRDias. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Continue aí, você que está no aplicativo da rádio, continue nos escutando, né, as nossas demais programações. Paz do Senhor a todos. Hoje não se lembra mais de tudo que eu te dei. Enterraste teus talentos, não é mais ninguém.